Graça e paz. Vim aqui deixar para tua meditação hoje em Mateus 8, apenas o versículo 14 e 15. Vou ler na versão NTLH, né? E tem como título A Sogra de Pedro. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama, com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Amém. Aqui está falando, né, da sogra de Pedro. Então Pedro era um discípulo de Jesus e era muito amigo de Jesus. E ele convidou Jesus para sua casa. E quando Jesus entrou na casa de Pedro, Jesus identificou o problema que ali tinha. Ele identificou que a sogra dele estava com febre. E ele começou a tratar do problema que estava na casa de Pedro. Ele começou a tratar da sogra dele que estava ali na cama. E ele mandou a febre embora, tocando na mão dela. E quando ela se recuperou, voltou à saúde, quando a sua saúde foi restaurada, ela serviu a Jesus. Ela cuidou de Jesus, foi lá preparar um lanche, né, para os amigos de Jesus ali. O primeiro tópico, né, que eu queria trazer aqui é que quando Jesus entra na casa, ele identifica o problema e trata dele. Quando a gente deixa Jesus entrar na nossa casa, quando a gente convida para Jesus entrar na nossa casa, ele logo identifica o problema. Ele logo começa a tratar o problema. Você tem um problema? Leva Jesus para dentro da sua casa. Deixa Jesus identificar. Deixa Jesus tratar daquele problema que está dentro da sua casa. Segundo, quando convidamos Jesus para a nossa casa e deixamos ele entrar nela, algo mudará, algo acontecerá. Nossa casa nunca mais será a mesma quando Jesus entra nela. Porque aonde Jesus entra, sinal que algo vai acontecer. Aonde a presença de Jesus está, acontece um mover. Ele muda, ele transforma algo. Terceiro tópico. Ele resolve o problema dentro da casa. Ele resolveu o problema dentro da casa de Pedro. E se você deixar Jesus entrar na sua casa, ele também resolverá o seu problema. Com cura, com mudança, com transformação, com salvação. É só deixar ele entrar. Porque ele bate na porta, mas ele precisa de um convite para deixar ele entrar e deixar ele fazer, deixar ele resolver o problema. Quarto tópico. Basta um toque de Jesus para tudo voltar ao lugar. Ele tocou na mão dela e a doença foi embora. Ela ficou restaurada. Basta um toque de Jesus para tudo voltar ao lugar. Basta um toque de Jesus para a doença ir embora. Basta um toque de Jesus para o milagre acontecer. Mas para isso tem que deixar Jesus tocar. Tem que deixar Jesus entrar na casa para ele resolver o problema. Quinto tópico. Quem está de pé busca força para aquele que está caído dentro da sua casa. A sogra de Pedro estava
doente. A sogra de Pedro estava na cama, debilitada. Ela não tinha condição de levantar. Ela não tinha condição de abrir a porta para Jesus. Tem muita gente doente, não só fisicamente, mas da alma, e não vai ter força para abrir a porta para Jesus. Não vai ter força para convidar Jesus. Mas quem está de pé, esse pode abrir a porta para Jesus entrar. Talvez o seu filho, a sua esposa, algum ente querido esteja precisando de um milagre, de um socorro, mas não tem força para ir, não tem força para buscar. Mas se você está de pé, você pode buscar Jesus por ele. Se você está de pé, você pode convidar Jesus para entrar dentro da sua casa e mudar a vida da sua esposa, mudar a vida do seu esposo, mudar a vida da sua filha, mudar a vida do seu filho. Ele está precisando de Jesus. E você pode buscar. Você pode abrir a porta para que ele venha tratar daquele seu ente querido que você ama e que está precisando de Jesus. Você que está de pé, busque força para aquele que está caído. E sexto e último tópico. Quando Jesus resolver o problema, levante-se e volte a servi-lo. Jesus resolve o seu problema para que você possa servi-lo com alegria. A palavra diz que quando ele tocou e ela teve a sua saúde restaurada, ela levantou e foi cuidar de Jesus, foi servir a Jesus. Talvez ela já estava acostumada a servir Jesus antes, mas com a doença a impossibilitou de cuidar das coisas de Jesus, de cuidar de Jesus. Mas Jesus veio e resolveu o problema dela e ela voltou a servir. Ou talvez antes ela nem ligava, talvez antes ela não tinha nem servido a Jesus. E ela precisou passar por aquela situação para que ali ela começasse a servir a Jesus, olhar Jesus de maneira diferente. E agora ela servia com alegria, com amor, com gratidão pelo que Jesus tinha feito na vida dela. Muitas pessoas nesse momento estão passando por situações difíceis. Uns são servos fiéis a Deus, que servia a Deus, e agora uma doença, um problema está impossibilitando dele ir servir. Só que Jesus vai entrar, Jesus vai tocar, e quando Jesus tocar, essa pessoa vai voltar a servir ainda mais que antes, com ainda mais força, ainda mais vigor, com ainda mais alegria. E tinha alguns que antes, quando estava com saúde, quando estava tudo bom, nunca serviu a Jesus, nunca buscou a Jesus. Sempre ficou sentadinho ali e nunca quis servir, nunca quis buscar. Então Jesus permitiu a doença para tratar. Jesus permitiu a doença para fazer o mover. E através do mover, a pessoa acordar, a pessoa despertar e começar a servi-lo. Quando Jesus fazer o milagre, operar o milagre na sua vida, se você já o serve, sirva ainda com mais força, com mais vigor, com mais alegria. E se você nunca serviu a Jesus, se você nunca buscou a Ele, quando Jesus fazer um milagre, quando Jesus transformar a sua vida, quando Jesus fazer um mover naquele seu problema, começa a servir, começa a adorá-lo como nunca adorou. Porque Jesus, ele trata mais do que o físico. Ele cura mais do que o físico. Ele cura a alma. Ele traz a salvação. Ele traz a libertação. E quando ele trazer, é para servi-lo. É para adorá-lo. É tudo para a honra e para a glória dele. Que Deus te abençoe.